Ora, viva, viva, viva! Estamos online. Eita glória! Deixa eu só ajeitar aqui. Isso. Fala, meus amigos. Como é que vocês estão? Sou eu, Alan Oliveira, aqui mais uma vez, né? Eu tinha sumido, né? Tinha sumido um pouco ausente, mas estamos de volta, Projetos Sarados, com força total, né? Deus tem sido misericordioso, Deus tem nos abençoado grandemente, e Deus tem feito uma obra muito grande em nossas vidas, né? Às vezes nós sumimos assim, não é porque nós estamos em silêncio, é porque Deus está trabalhando, Deus está dando a vitória, Deus está ali, ó, só pulindo vaso, pulindo, dando sabedoria, dando discernimento, dando todo o suporte, né? Para que a gente possa entrar assim, que eu seja bem-vindo na casa de vocês, no escritório de vocês, no carro de vocês, onde quer que você esteja vendo este vídeo, né? Para mim é uma grande satisfação poder estar aqui e dizer que eu estava com saudades. Eu estava com saudades de cada um de vocês. O Projeto Sarados, ele pode parar, mas não pode ser neutralizado. Não era bem isso que eu queria dizer, não, mas olha, foi o que veio à mente, amém? Pessoal, é muito bom poder estar aqui. Se você entrar nesse vídeo, né, hoje ou depois, então eu já queria me apresentar. Eu sou Alan Oliveira, né? Eu trabalho com Projetos Sarados, que é um projeto abençoado por Deus, um projeto que nasceu da vontade de Deus, tá? E hoje eu queria trazer até vocês um vídeo muito interessante, né? Falarmos um pouquinho sobre o Evangelho segundo João, né? Que é pouco debatido, pouco falado, né? Assim, as pessoas falam muito do conteúdo, né? Do que tem dentro do livro de João, as passagens, aquilo que Jesus fez, aquilo que João testemunhou, né? Então eu estou aqui com a minha palavra, né? Com a palavra no Evangelho segundo João, esse pequeno estudo, digamos assim, que eu vou oferecer a vocês, tá bem? Então nós vamos começar, né, agradecendo a Deus. Senhor Deus, eu te louvo, eu te agradeço, Senhor, por mais uma oportunidade e pelas pessoas que vão estar aqui, aquelas que vão passar, vão ouvir um pouquinho, e aquelas que vão ver posteriormente, porque vai ficar guardado e gravado. Eu te louvo e te agradeço por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Olha, se você já segue aí o perfil do Projeto Sarados, entra lá, Projeto Sarados, né? @Projeto Sarados. No Instagram é Projeto Sarados Oficial, tá bem? No TikTok, no YouTube, no Facebook, aqui com vocês, tá? Então vamos para o nosso assunto. Bom, a visão geral que nós vamos ter do Evangelho de João é muito clara e abrangente, né? E ela é muito centralizada, né? Existe aquelas desavenças, né? Ou seja, muitos estudiosos, né? Cada um com seus estudos, cada um com as suas técnicas e cada um com as suas posições, né? Então nós vamos ver uma visão geral aqui sobre o autor, tá? O autor, provavelmente o apóstolo João, eu creio que foi o apóstolo João, o autor. O propósito do livro, o Evangelho segundo João, o propósito é apresentar a vida de Jesus de tal modo que possa os incrédulos ir pela fé e os cristãos desenvolver a sua fé em Cristo como Messias e o Filho de Deus que desceu do céu, tá? Este é o propósito fundamental do livro Evangelho segundo João. Eu vou repetir para você, tá? O propósito é apresentar a vida de Jesus de tal modo que os incrédulos, né, as pessoas que não acreditam, as pessoas que não conhecem, né, e até ele pela fé.
e os cristãos desenvolver a sua fé em Cristo como o Messias e o Filho de Deus que desceu do céu, isso mesmo. Ou seja, esse é o propósito. E também tem os fundamentos, né? Os fundamentos deste livro, do Evangelho segundo João, os fundamentos são: Jesus é o Verbo divino que veio do céu e se tornou carne. Jesus veio para os judeus, mas apenas uns poucos os receberam. Jesus realizou muitos milagres públicos, demonstrando que era o Messias, o Filho de Deus. Jesus ensinou que a salvação era exclusivamente nele. Então, esses são os fundamentos, né, do Evangelho segundo João. Mas eu vou repetir para vocês, tá? Vou pegar minha réguazinha aqui, mas não é para bater na mão de ninguém, não. É só para mim fazer um acompanhamento melhor aqui da linha, tá? Então, os fundamentos do Evangelho segundo João são: Jesus é o Verbo divino que veio do céu e se tornou carne. Ponto. Jesus veio para os judeus, mas apenas uns poucos receberam. Ponto. Jesus realizou muitos milagres públicos, demonstrando que era o Messias, o Filho de Deus. Ponto. Jesus ensinou que a salvação está exclusivamente nele. E ponto, né? Não vou dizer ponto final, porque existe, né, outras, mas essas são as fundamentais, tá? A data em que foi escrito o livro provavelmente foi 85, 90 depois de Cristo, né? É uma data que houve controvérsias, né? Mas nós vamos entrar nisso um pouquinho mais para frente. O autor, né? Vamos falar um pouquinho do autor. Né? Neste livro específico, apesar do nome ser o Evangelho segundo João, né? Que pela análise já seria por aí já descrito, mas podemos ver que, embora anônimo o livro, este Evangelho contém muitas alusões quanto à origem, né? Ou seja, o autor desta obra quase certamente foi judeu. Por quê? Como é que sabemos que o autor dessa obra foi judeu? Porque ele demonstra profundo conhecimento dos costumes, das festas, né, das situações, das crenças judaicas. Isso mesmo. O escritor ele tem uma profunda relação com a comunidade judaica. Seu conhecimento detalhado da geografia sugere que ele era nativo da Palestina. Olha isso aí! Era nativo da Palestina e parece que foi testemunha ocular de muitos acontecimentos registrados no Evangelho, né? Podemos ler lá em 19:35, isso mesmo. Ou seja, então o autor, né, já podemos dar um norte, né, sobre o autor. Além do mais, este é o único evangelho que se refere a um dos apóstolos como aquele a quem Jesus amava. Então só nisso aí já dá para ter uma noção muito grande, uma noção muito forte, né, daquilo que o livro traz em si do Evangelho. Ou seja, ele é o único que o Evangelho que refere que um dos apóstolos é aquele a quem Jesus amava. Nós podemos ver isso lá em 13:23, né? E não pelo seu nome, né? Esse discípulo não era conhecido pelo teu nome aqui neste momento, tá? Esse discípulo é aquele que testemunhou, que dá testemunho a respeito dessas coisas e as que escreveu. 21:24 é referência. Ademais, João, filho de Zebedeu, que foi um dos discípulos mais importantes, não é mencionado pelo nome neste evangelho. Fica difícil explicar essa omissão, a menos que se admita que este evangelho foi escrito por João e que sua modéstia o impediu de se identificar, né? João, como alguns outros apóstolos, né? Eles não é que eles tinham modéstias, né? Eles tinham o temor de Cristo, o temor do Senhor. Ou seja, eles nunca pegavam nada que era atribuído a Cristo, atribuído a Deus, para se autoproclamar. Jamais fizeram isso, né? Eu ia falar uma coisa, eu vou falar.
Hoje em dia isso também não acontece. Ninguém pega nada que o Senhor faz ou fala e se atribui a Ele. Se atribui sempre a Jesus, não é verdade? Fica o pensamento. A tradição da igreja primitiva, né? Por exemplo, os escritos do Irineu, né, no segundo século, atribuiu explicitamente, consistentemente, que a autoria deste evangelho ao apóstolo João. Dúvidas atuais sobre a fidelidade desta obra têm levado muitos estudiosos a rejeitar a autoria de João para esse evangelho. Porém, nenhum outro ponto de vista satisfatório para explicar o fato. O fato é, o Evangelho segundo João, alguns estudiosos estão refutando, dizendo que não foi o João. Então fica uma coisa meio que dá um bug na cabeça da pessoa, se ela não tiver uma boa consistência, né? Perdão, pessoal. Então, se nós formos parar para ver aqui, a igreja primitiva, né, ela dava muito consistência na autoria para João, muita consistência. Porém, alguns estudiosos, como sempre aconteceu, como sempre acontece, né, muitos sobem, ficam muito inteligentes e querem saber mais que todos, e que inclusive acaba, né, querendo saber até mais que Deus. Até que ponto chega isso, né, soberba humana, de querer sempre saber mais que o outro, só porque faz um curso disso, faz um curso daquilo, estuda isso, estuda aquilo. Aí parece que ela sabe mais ou menos, menos não, né? Sempre vai querer saber mais do que outras pessoas que talvez são inspiradas pelo próprio Espírito, né? Paulo certa vez disse, né, que ele estudou com um dos maiores mestres da época lá, Gamaliel, né? Ou seja, ele estudou tanta coisa, aprendeu tanto com o mestre lá na época, que quando ele conheceu a Cristo e teve intimidade com o Espírito Santo, ele declarou que tudo que ele aprendeu com Gamaliel lhe servia, depois do entendimento espiritual, de esterco. Ou seja, não se aproveitou nada. Nada se aproveitou daquilo que ele aprendeu com Gamaliel. Ou seja, ele substituiu tudo que ele aprendeu com Gamaliel pela voz do Espírito. Então, às vezes, a soberba humana não consegue enxergar isso, não consegue ver isso, que às vezes o nosso andar, o nosso falar, ele está atrelado, né, naquilo que nós somos, quem somos, e naquilo que o Espírito Santo tem para nós, e da nossa, o mais importante, da nossa intimidade com o Espírito Santo e com Cristo, né? Porque muitas pessoas não sabem da nossa intimidade, da minha intimidade com Jesus, né? Então, aí fala aquilo que vê, né? Aquilo que está à vista, né? Ou seja, se sente no direito, mas o Espírito revela, o Espírito mostra aquilo que está em oculto e aquilo que está em errado. Vamos avançar. Se nós formos falarmos sobre a data e a ocasião, né, do Evangelho, do livro Evangelho segundo João, a tradição da igreja primitiva, como eu disse anteriormente, sugere que João escreveu esse evangelho próximo do final da sua vida, né? Quando ele já estava bem cansado, já estava bem fraquinho, né? Ou seja, possivelmente em torno de 85 a 90 depois de Cristo, aproximadamente, né? Alguns estudiosos, mais uma vez, né? Alguns estudiosos, né, do final do século XIX e início do século XX, né? Ou seja, eles abandonaram a autoria, mais uma vez os estudiosos,
Mais uma vez, aqueles que estudam com Gamaliel, que estudam com alguns doutores da lei, né? Ou seja, mais uma vez, né? Esses mesmos, né? Alguns deles, no final do século XIX, no começo do século XX, após abandonarem a autoria de João no... meio que... Deixa eu ficar quieto. Eu até me perdi aqui. Após abandonar a autoria de João no Evangelho segundo João, é isso mesmo que você ouviu. Argumentaram que o Evangelho foi escrito bem mais tarde, né? Ou seja, em meados do segundo século. Contudo, a descoberta de fragmento, né, de Highlander, um pedaço de papiro datado no máximo até 130, a data desse papiro foi no máximo 130 depois de Cristo, e que contém alguns versículos de Jó 18 e dos manuscritos do Mar Morto, que aumentaram o nosso entendimento sobre a Palestina no primeiro século. Forçou. A palavra correta é forçou, porque muitos deles não quiseram dar o braço a torcer, não quiseram aceitar, não quiseram abrir mão dos seus estudos, das suas técnicas, não quiseram abrir mão. Ou seja, mas esses fatos forçou muitos estudiosos a retornarem ao Evangelho à data tradicional. Alguns especialistas foram ainda mais longe ou dataram antes de 70 depois de Cristo. Ou seja, existiu ainda outros que ficaram com a tese, né? Não, o Evangelho segundo João não foi escrito por João, porque ele foi escrito no segundo século. Então, Então, mesmo tendo todas as evidências, mesmo tendo tudo aquilo que foi descoberto, né, pela ciência, né, ou seja, muitos deles ainda ficaram para trás, né, mas graças a Deus a maioria compreendeu o verdadeiro sentido e vieram, e alguns ainda foram até além, datando 70 anos depois de Cristo. O próprio autor descobre seu propósito, né? Descreve o seu propósito, né? Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que, crendo, tenhais vida em seu nome. Na referência 20:31. Contudo, havia muitas discussões, né, sobre se o autor tinha em mente a crença inicial ou a que persistia. Gramaticamente, ambas são possíveis e não há necessidade de escolher um detrimento da outra, né? Detrimento da outra, essa, em vez que o propósito do próprio autor fez isso, né? Lembra que nós falamos do propósito do Evangelho segundo João? Eu vou ler aqui em cima para vocês. O propósito deste Evangelho segundo João é apresentar a vida de Jesus de tal modo que possam os incrédulos ir até ele pela fé, e os cristãos desenvolver sua fé em Cristo como o Messias e o Filho de Deus que desceu do céu, né? Então, é isso que tem acontecido hoje em dia. Muitas coisas que nós acreditávamos, né? Que nós tínhamos fé, que nós abraçávamos. Depois que apareceu muitos tal dos podcasts, né? Eu não sou contra podcast, eu gosto de podcast, inclusive de vez em quando até faço podcast, né? Mas tenhamos cuidado com as pessoas que frequentam esse podcast. Tenhamos cuidado com os ensinamentos que são passados para nós, né? Tem muitos aí que às vezes não fala, não se autoproclama o conhecedor, o dono da verdade, mas ele deixa entender que ele é que fala a verdade e acabou. E muitas pessoas estão embarcando nisso. Muitas pessoas vão navegando neste mar,
né? Muitas pessoas vão se adaptando a essa nova era, né? Ou seja, aquilo que a pessoa acreditou, estudou, meditou, a palavra ensinou, o Espírito Santo mostrou a ele ali, o Espírito Santo deu luz nas Escrituras, né? Depois com o advento, com o advento da internet, com o advento agora da inteligência artificial, com o advento dos podcasts, com o advento dos pastores intelectuais que sabem quase tudo, dos pastores teólogos que fez 1, 2, 3, 20 faculdades de teologia. Ou seja, eles falam uma coisa, destrói tudo aquilo que a pessoa acreditou a vida, né? E se ela acreditou, foi porque o Espírito Santo de Deus as capacitaram, e o Espírito Santo de Deus revelou. Aí hoje, joga tudo para cima. Joga tudo para cima como se não fosse nada. Joga tudo para cima como se não fosse nada. Ou seja, essas pessoas, aquilo tudo que ela acreditou, que o Espírito revelou, que Deus revelou a ela, que ela orou, que ela dedicou, que ela buscou, que ela estava ali trabalhando, ela estava estudando, meditando na palavra, quando a palavra realmente era pura, não era smartphone, não era iPad, não era computador, não era inteligência artificial, não era podcast, não era nada, era papel, nós líamos e nós tínhamos que compreender. A única forma de nós compreendermos é lendo e o Espírito Santo revelando. Só existia essa forma. Desculpa, pessoal. Só existia essa forma, não existia outra forma de você ter conhecimento espiritual. Era lendo a palavra de Deus, o Espírito Santo testificando e dando todo o discernimento. Era só assim. Porém, o que acontece? Aí veio o advento da internet. Tudo ficou mais simplificado. Depois veio o advento das redes sociais. Aí veio o advento, né, da inteligência artificial agora. Aí tem o advento dos podcasts, das entrevistas, dos pastores famosos, dos líderes famosos. Eles falam que água não é água e todo mundo que sempre bebeu água vai falar que a água não é mais água. Preferem acreditar em novas profecias, novas profetadas. Preferem acreditar em novo revelamento. Não é nem revelação, é revelamento mesmo. Preferem acreditar em outras coisas. Ou seja, o diabo tem feito um trabalho excelente. E muitos estão caindo neste trabalho que o diabo tem feito. Perdão, pessoal, é a régua que está aqui. Então, as pessoas têm se deixado levar facilmente, com muita fluidez, né? Elas embarcam nesse rio e deixam navegar sem leme, sem remo, sem nada, confiando cegamente em estudos, em podcasts, em doutores, né? Cegamente, esquecendo que no final deste rio pode haver uma cachoeira e a queda pode ser muito alta. Nós temos que estar atentos, né? O Espírito Santo está aqui conosco, nós podemos consultá-lo sempre que precisarmos. Ele fala a verdade, ele fala da forma como ele é, né? Eu vou continuar aqui, né? O estilo característico. O estilo característico desse evangelho é a ênfase em temas contrastantes. É aí que dói. É aí que dói e o pessoal fica meio perdido, né? É aí que dói. Fica em característica em temas contrastantes, né? Eu vou citar alguns para vocês.
Ou seja, luz e trevas. 1:4-9. Amor e ódio. Dá até um tema de novela, né? Amor e ódio. Capítulo 15, 17 e 18. De baixo para cima. 8:23. Vida e morte. 6:57 e 58. Verdade e mentira. Esse daqui é tremendo. Esse daqui eu acho que é o mais, não vou dizer mais importante, porque todos eles são importantes, né? Todos eles fazem menção, todos eles estão aqui com o propósito, né, de edificar, né? De edificar tudo aquilo que nós estamos, né? Mas isso eu faço questão de ler, tá? A referência é capítulo 8, versículo 32. 8:32. E conhecereis a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livre? Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre em casa. O filho, sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu vos falo das coisas que vi junto de meu Pai. Vós, porém, fazeis o que viste em vosso pai. Então lhe responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disse-lhes: nós não somos bastardos. Temos um pai que é Deus. Replicou-lhes Jesus: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havias de amar, porque eu vim de Deus, e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Então, quando Jesus dá essa, como é que eu posso dizer, essa lapada aqui, igual diz o pastor, dá essa lapada aqui, né? Porque Jesus está bem claro, especificando. Ele vem da parte de Deus. Ele vem da parte daquele que o enviou. Mas eles replicaram: olha, nós não somos escravos. Nós temos um pai. E Jesus disse: e vocês acham que o pai de vocês é quem? Aí eles disseram: nosso pai é Abraão. Então por que vocês não fazem as obras de Abraão? Aí eles responderam: vocês acham que nós não temos pais? Ou seja, Jesus replicou: vocês, novamente, tá? Jesus fala para eles: vocês fazem a obra do vosso pai. Eles não entenderam o que Jesus queria dizer, quem era o pai deles. Quem é o pai da mentira? O pai da mentira é o diabo. O pai da mentira é o inimigo das nossas almas. Este é o pai deles. É o pai de muitas pessoas hoje em dia. E essas pessoas, tendo o inimigo, o diabo, Satanás, como pai, não assumem essa responsabilidade. Não assumem esse posicionamento. Porque é uma verdade que confronta. É uma verdade que bate de frente com eles e com muitas e muitas outras pessoas.
As pessoas não gostam de serem contrastadas. As pessoas não gostam de serem confrontadas. As pessoas não gostam da verdade. As pessoas não gostam de ser filha de Deus. As pessoas não gostam de ser filhos de Abraão. Preferem ser filhos de Satanás. Preferem ser filhos do diabo. Porque mais lhe convém. Porque mais lhe convém. Uma mentira é reconfortante. A verdade confronta e machuca e dói. Jesus disse isso na cara deles. E eles ainda tentando justificar, dizendo que era Abraão. Então Jesus falou, então por que vocês não fazem as obras de Abraão? Ele falou, mas você está chamando a gente de bastardo? Não, vocês não são bastardos, vocês têm pai. O vosso pai. O pai da mentira. Né? Que todos nós temos conhecimento que o pai da mentira é o diabo. Né? E assim por diante. Outras características, né? Inclui do tema, né? Ou seja, o engano, né? Se você vê lá, capítulo 2, 26, 51, o uso duplo sentido. Eles são experts no uso do duplo sentido, né? E a inclusão dos ditos. Eu sou. Nós vamos ver aqui no capítulo 6, um 6:35. Vamos dar uma olhadinha. Declarou-lhe, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Ou seja, Jesus, né, ele diz, eu sou. João salienta que várias maneiras de realidade, a importância do pecado, porém destaca especialmente a nossa total dependência de Deus para a salvação. Assim como o nosso nascimento físico não foi resultado do nosso próprio esforço ou vontade, do mesmo modo, devemos o nosso nascimento espiritual à vontade de Deus e ao poder do seu Espírito. Homens e mulheres pecadores não têm condições de ir a Jesus para obter salvação, a menos que sejam levados pelo Pai. Contudo, uma vez conduzidas a Jesus, essas pessoas têm a vida eterna, não entram em juízo. Elas pertencem ao Pai. E Ele não os deixará que pereçam. Vou ler novamente. Contudo, uma vez conduzidas a Jesus, essas pessoas têm a vida eterna, não entram em juízo. Elas pertencem ao Pai. Este Pai é Deus. Porque elas estão na verdade. Jesus é a verdade, a vida. E Ele não deixará que pereçam. Jesus é a verdade. Jesus é a verdade. Jesus é a vida. Ninguém vem ao Pai senão pela verdade. Então, quando você está na verdade, você tem um Pai que se chama Deus. É isso mesmo. Quando você não está na verdade, você tem outro Pai, né? Que nós sabemos quem é. Não precisa ficar preocupado. Algumas pessoas do mal ficam preocupadas, né? Ah, mas eu não sou bastardo. Claro que não, você tem um pai, só não é Deus, né? Porque aquele que vive da mentira tem seu pai. Aquele que vive da verdade tem o seu pai, que é Deus. Não é palavras minhas, são palavras de Jesus.
né? São palavras de Jesus que está em João 8, 32, 47. Pode ver, tá? João 8, 32, 47. Uma das características mais marcantes desse evangelho é o prólogo, no qual Jesus é apresentado como eterno, o Logos, ou o Verbo. Isto é, o único que pode revelar o Pai. Isso mesmo. Ele pode fazer isso porque, como filho, compartilha da divindade do Pai. Ele fez o universo. 1:3, supriu as necessidades dos israelitas no deserto. E agora provê água, pão espiritual. 4:13 a 14, 6:35. Resumindo, ele é como um pai grande, um pai eu sou. Além disso, o Evangelho segundo João apresenta Jesus como o Cordeiro de Deus, que entregou a própria vida pelo seu povo. Embora tenha morrido por eles, Jesus não os abandonou. Antes de morrer, Jesus prometeu morar no coração do seu povo, por meio do Espírito. Jesus, né, do seu povo, e este traria paz, lhes ensinaria todas as coisas. A referência está em 14, 15, 18, 23 a 27. Depois da morte de Jesus, seus discípulos foram capacitados pelo Espírito. Sim, depois da morte de Jesus, os seus discípulos foram capacitados pelo Espírito. Ah, mas Alain, eles não foram capacitados lá no templo? Não. Alain, eles não foram capacitados lá com sacerdotes? Não. Eles não foram capacitados pelos estudiosos? Não. Eles não foram capacitados lá pelos mestres? Não. Eles não foram capacitados lá por Gamaliel e os estudiosos, os estudiosos da lei, os profetas da lei, aquele pessoal que estudava teologia? Não, todos eles foram capacitados pelo Espírito de Deus. A palavra é muito clara e objetiva. Nenhum deles foram capacitados por obras humanas, foram capacitadas pelas obras do Espírito Santo de Deus, né? Ou seja, embora tenham morrido por ele, Jesus não os abandonou. Antes de morrer, Jesus prometeu morar no coração do seu povo por meio do Espírito. E este traria paz, ele ensinaria todas as coisas. Depois da morte de Jesus, seus discípulos foram capacitados pelo Espírito e enviados, do mesmo modo que Jesus o fora, para realizar a obra de evangelização e produzir muitos frutos, né? Ou seja, as referências 14, 2 15, 8, 20, de 21 a 23, né? Ou seja, a obra começou com 12 e hoje somos milhões e milhões e milhões. Eu não sei se você percebeu muito bem o que eu acabei de falar. A obra começou com 12 e alguns outros, né? Mas vamos falar dos apóstolos em si. A obra começou com 12. E hoje já somos milhões de milhões, né? Ou seja, a verdade, quando a obra é baseada, fundamentada na verdade, a tendência é crescer, se espalhar, se tornar grande. Quando é baseada na mentira, não tem futuro, não tem para onde ir, porque o pai da mentira não tem interesse em levar ninguém a lugar nenhum se não for para o inferno. Então, a obra que começou com 12, hoje são milhões e milhões.
Então você tem que entender que você tem ao seu lado um pai que te ama, um pai que está sempre presente com você. Talvez você não tenha aquela referência de pai, não teve pai quando nasceu, não teve pai depois, na juventude, na adolescência, depois de grande, né? Ou seja, mas você tem um pai eterno, um pai que está sempre contigo, um pai que diz para você: calma, eu estou contigo. Eu estou em seu coração. Às vezes você está numa dificuldade muito grande na sua vida, na sua casa, na sua família. Uma dificuldade muito difícil. E ele fala para você: calma, vamos com calma, porque eu sou. Aquela doença que você tem, que não sai, que você vai em médicos e nada tem solução. Ele diz para você: calma, calma, eu sou. Aquele milagre que você está pedindo, aquele milagre que você tanto pede a Deus para acontecer na sua vida. Calma, ele diz: eu sou. A falta de emprego, nas suas finanças, dívidas e dívidas que vão se acumulando. Ele diz: calma. Eu sou. Naquela vida familiar, tribulenta, onde tudo parece que vai acabar. Perdão. Calma, eu sou. Quando você está sozinho, quando já não existe mais saída, e você procura aqui, procura ali, não encontra força. Você se sente abandonado, sozinho. Ele diz: calma, calma, calma. Eu sou. Quando você pensa em fazer aquela coisa horrível, ele fala: calma, eu sou. Eu sou a sua resposta. Eu sou o seu milagre. Eu sou sua cura. Eu sou sua resposta, aquilo que você tanto almeja. Eu sou a sua vida, eu sou sua alegria. Então nós devemos ter calma neste momento e saber que nosso Pai é o Pai da verdade. É o Pai que jamais nos abandonará. É o Pai que morreu por nós, mas está em nós. Eu sou. Eu sou o pão da vida, aquele que vem em mim nunca terá fome, muito menos sede. Eu sou. Jesus está falando com você hoje. Eu sou na sua vida. Eu sou na sua vida. Eu sou na sua vida. Agradeça, porque você tem um Pai que te ama, um Pai que te importa, um Pai que está sempre presente contigo, e um Pai que diz sempre a verdade. E Ele diz ao seu lado: calma, eu sou. Meus amigos, ficamos por aqui. Tivemos um estudo muito produtivo, né, sobre o Evangelho segundo João, né? Aprendemos um pouquinho mais sobre o Evangelho segundo João. O autor, nós podemos destacar que 99% é João, né? A data vai de 70, 85 a 90 depois de Cristo, né? Nós sabemos. Tentaram alterar isso, mas não deu muito certo, né? Tentaram mudar essa titularidade de João, tirando, né? Mas também não deu muito certo. O diabo tenta, mas ele não consegue. A verdade é essa, né? Crua e dura, né? A verdade. O diabo tenta, mas ele não consegue. Deus não deixa. Deus não deixa. A tua palavra não volta vazia.
Então, que o Senhor possa ter misericórdia da minha e da sua vida, que o Senhor possa nos abençoar, continuar nos dando um final de tarde abençoados, tá? E que nós possamos aprender cada vez mais, não com mestres. Podemos até aprender uma coisinha ou outra, mas a verdade final está sempre com o Espírito Santo. Podemos sempre consultar o Espírito Santo. Senhor, estive conversando com fulano. Fulano é muito estudioso da área, mas ele falou certas coisas que contradizem, que batem de frente com aquilo que eu acredito. Fale com o Espírito Santo, meu amigo. Fala com o Espírito Santo, que o Espírito Santo vai te dar a melhor resposta possível. Tá? E uma coisa é certa: o homem que confia no outro homem não é bem visto por Deus. Porque um cego não pode guiar outro cego. Um pecador não pode dar santidade a outro pecador. O único que pode fazer isso é o nosso Deus, nosso Senhor Jesus e o Espírito Santo. Amém? Então eu agradeço por vocês estarem aqui conosco mais uma vez, e que vocês possam estar sempre atentos aos nossos vídeos. Se você gostou, dá um cliquezinho aí que gostou, né? Compartilha esse vídeo, tá? Espero que vocês tenham sido abençoados, espero que vocês tenham aprendido um pouquinho sobre o nosso estudo de hoje, e que Deus continue abençoando a vida de cada um, no nome do Senhor Jesus. Amém. Pessoal, até a próxima, hein?